Walter Correia Civilização. Caso Walter Correia. Em junho de 1988, o senhor Walter Correia do Prado estava em sua residência no bairro do Boqueirão, assistindo o final de uma partida de futebol, quando percebeu que seus cães e gatos estavam assustados com alguma coisa que aparentemente vinha da cozinha. Os gatos se arrepiaram, percebeu que uma forte luz emanava daquele local, seguindo em direção àquela peça. Abriu a janela para verificar a origem da luz forte. Quando a abriu, se sentiu paralisado, mas notou que ela iluminava mais do que o dia, pelo menos umas 3 quadras. A claridade era muito forte. Afirmou que se fosse jogado uma agulha no chão, poderia facilmente ser encontrado. Chegava a ofuscar, mas não doía. 2 ou 3 segundos depois, a luz desapareceu. Pôde perceber apenas a fonte da luz aparentava ter o formato de um disco que se encontrava a alguns metros de distância. Quando fechou a janela, notou que a televisão continuava ligada, mas a programação era diferente. Antes de abrir a janela, lembra-se que a chamada do canal em questão era o início do programa Os Trapalhões, mas ao fechar a janela, o programa estava sendo exibido era o Fantástico. Concluiu que não sabe como, mas perdeu todo o programa Os Trapalhões, ou seja, teve um lapso temporal de pelo menos 1 hora. Os animais continuavam com medo, inclusive dele. Os 2 cães que se encontravam amarrados chegaram a arrebentar a coleira e as correntes. Olhando no relógio, lembrou que tinha que buscar sua esposa Diva no ponto de ônibus, que vinha do trabalho. Contou a ela o que sucedeu, e em seguida, no caminho, ambos viram uma forte luz que emanava no céu. Era como uma estrela, mas diferente. Chegando em casa, notaram que a luz aproximou-se e a sua mulher, assustada, correu para dentro de casa. Walter continuou do lado de fora, olhando a estrela até se cansar e ir dormir. Dias depois, em julho ou agosto, cerca de 1 mês ou 15 dias depois, Walter chegou em casa do trabalho em horário de novela, 19h30 a 20 horas. Era uma noite límpida, mas olhando para a lâmpada da rua, notou que havia uma neblina marrom ao seu redor. Como nunca havia visto tal coisa, chamou a atenção de sua esposa, que foi verificar a tal neblina. Aos poucos, a neblina chegou à sua casa e continuou a apresentar-se estranhamente. Podia ser vista apenas ao redor de lâmpadas, dando a impressão que queria escurecê-las. A princípio deixou de lado e entrou em casa. Mais tarde voltou-se para fora e continuou a observar a tal neblina. Foi então que ambos viram um objeto em cima de um terreno baldio vizinho aos 50 metros, pertencente ao exército, localizado no bairro do Boqueirão. Tinha a forma de um charuto, como um avião, mas sem asas. Estava flutuando a uns 20 ou 30 metros do chão, estacionado no ar. Não produzia qualquer espécie de ruído mesmo. Depois de se abaixarem o som da televisão e do rádio que estavam ligados, ficaram uns 20 minutos observando o objeto e notaram que ele possuía janelas coloridas nas cores alaranjado e verde, mas de tom estranho. Também existiam luzes inferiores nas mesmas cores que piscavam a intervalos regulares. No dia seguinte, observaram que o capim do terreno onde o objeto se encontrava na noite anterior havia se queimado de forma redonda. O exército roçou toda a região, mas mesmo assim as pistas da presença do objeto continuaram. Tiveram que virar a terra e chegaram a passar um trator para apagar as pistas. Cercaram a região e um jipe que nunca esteve por ali rodava a região dia e noite, não permitindo a aproximação de ninguém. No mês seguinte, tiveram a oportunidade de presenciar mais um objeto junto com alguns vizinhos que se esconderam em sua casa. Após o incidente, os vizinhos em questão mudaram-se imediatamente da região. Enfrentou vários problemas, como conta de energia elétrica mais cara, luzes com problemas, televisão e som queimavam e geladeira estragavam. Notaram que após esses incidentes, Walter tornou-se uma pessoa calma. O que diferenciava de seu caráter
que era mais agressivo e que agora se sente muito mais disposto. Alimenta-se melhor e dorme mais cedo. Sua esposa confirmou as mudanças fisiológicas de seu marido. Também percebeu que antes lembrava de seus sonhos com facilidade, mas que agora não se lembra mais. Questionamos Walter se ele concordava em realizar uma hipnose regressiva para tentarmos ajudá-la a se recordar do ocorrido na primeira noite. Ele concordou imediatamente, mas dias depois ficou arredio e mudou de ideia. Acreditamos que sua mudança de ideia fosse consequência de influência de alguns amigos que se assustaram quanto à hipnose. Walter era cético, mas depois dos incidentes começou a comprar literatura especializada no fenômeno para poder comparar com o seu caso. Atualmente, no local do avistamento do objeto existe um clube de oficiais do Exército e o terreno encontra-se completamente modificado. Este caso foi noticiado inicialmente por Luiz Silva, que frequentava na época o posto de gasolina onde Walter era funcionário. Luiz teve a oportunidade de verificar em loco o local da observação e confirmou que estava queimado em ciclo perfeito. Na época não teve a oportunidade de fotografar o terreno, que lamentou profundamente. Em abril de 2000 voltei a ter contato com o Walter, que agora trabalhava como vendedor de sapatos e que concordou em fazer uma sessão de hipnose. Com o pesquisador e hipnólogo Mário Nogueira Rangel, realizamos uma sessão em seu endereço, onde testemunharam, além de mim e do senhor Mário, sua esposa Diva Corrêa do Prado e seu filho. Toda a história retornou em detalhes, mas nada mudou. Walter acrescentou apenas os detalhes de que avistaram uma forte luz no interior de um objeto e que estaria deitado em alguma coisa. Avistou 2 vultos, mas não conseguiu visualizar detalhes por causa da luz forte. Recorde-se apenas de ter visto luz em cima dele. Os vultos que mexiam aparentemente na cabeça dele e uma porta na direção de seus pés também descreviam um ruído como de broque, um tipo de bisturi. Hipnotizado, Walter conseguiu desenhar o bisturi que avistara. Dias depois fui com Walter e sua esposa ao Hospital Cajuru para fazer algumas chapas de raio-x de seu crânio, no intuito de verificar a presença de algum tipo de artefato, visto que ele afirma em seu depoimento hipnotizado que possivelmente havia mexido em sua cabeça. Felizmente para Walter nada foi encontrado. Com a mais recente liberação dos documentos oficiais da Força Aérea Brasileira, descobriu-se um relatório de avistamento ufológico no mesmo local da referida abdução. Este novo caso ocorreu a 12 de dezembro de 1998 e consiste na observação de 4 objetos voadores luminosos evoluindo sobre a região. O caso Mandrabilha, na manhã de 20 de janeiro de 1988, Feia Quinowells, sua esposa e seus filhos Patrick, 24 anos, Senna, 21 e Wayne, 18, viajavam de carro através de uma rodovia da planície no Labor por volta das 4 horas da madrugada. A família trafegava entre Madura e Mandrabilha, tendo Cian ao volante e Patrick no banco do passageiro. Em dado momento, uma luz intensa surgiu logo à frente do veículo na estrada. Impressionado com o avistamento, o motorista perguntou ao irmão se aquilo seria um espaçonave. Patrick rejeitou a ideia. Ainda impressionado com a experiência, Patrick tentou aproximar-se da estranha luz para observar melhor. A aproximadamente 20 metros de distância da luz, o objeto em forma de ovo, intensamente iluminado, cruzou a frente do veículo, chegando muito próximo ao solo. Instintivamente, Sam desviou o carro para evitar uma colisão com o objeto, mas quase batendo em uma caminhonete que vinha em sentido contrário. O estranho objeto circulava ao lado direito do carro da família Quinowells e aparentemente seguiu a caminhonete que passava em sentido contrário. Sam resolveu seguir o OVNI, mas desistiu em seguida, retomando a viagem. Logo depois, todos ouviram um barulho forte, como se fossem pancadas no veículo. Ao mesmo tempo que o carro parecia estar pesado, logo em seguida o veículo foi aparentemente suspenso um pouco acima da estrada. A senhora Quinowells abriu a janela e colocou sua mão sobre o teto do veículo. Ela sentiu algo macio, elástico e levemente quente. Ao recolher a mão, percebeu que ela estava suja, um pó muito fino, escuro e que exalava um cheiro fétido, semelhante a de carne em decomposição. Isso assustou a todos dentro do veículo. Em seguida, todos ouviram um ruído intenso vindo da parte de cima do veículo. Os 2 cães da família entraram numa espécie de frenesi, ao mesmo tempo em que tudo tornou-se lento e distante para todos os passageiros. Nenhum dos passageiros sabe determinar quanto tempo seu carro permaneceu no ar ou quanto durou o estado alterado de consciência. Apenas lembra-se que o veículo foi recolocado novamente na estrada com uma certa violência a ponto de estourar o pneu traseiro. Sam imediatamente guiou o carro até o acostamento, onde todos saíram e esconderam-se em arbustos próximos, onde permaneceram por alguns minutos.
Após verificar que o objeto havia ido embora, eles trocaram o pneu do carro e seguiram até a cidade mais próxima. Ao chegar em uma parada, encontraram um caminhoneiro chamado Graham Helen, que dirigia pela estrada quando avistou um objeto voador emitindo luz intensa pelo espelho retrovisor. O objeto permaneceu visível por aproximadamente 5 minutos. Todos examinaram o carro, identificando 4 travessões no teto, danos no pneu e a fina poeira negra, tanto dentro quanto fora do veículo. Em seguida, todos retornaram ao local do avistamento, onde descobriram marcas de derrapagem, pegadas e sinais que batiam com o relato da família Knowles. A família seguiu viagem. Chegando a Seduna, onde prestaram depoimentos à polícia local, que confirmou o choque emocional das testemunhas. Também verificaram o veículo, constatando as estranhas marcas e a presença de fina poeira escura. Pesquisadores da UFO Research South, Austrália, iniciaram imediatamente uma investigação do caso. Entretanto, a pesquisa foi prejudicada pela mídia sensacionalista, que restringiu o acesso às testemunhas e posicionou-se como donos do caso, dificultando a qualquer pesquisa objetiva por parte dos ufólogos. Estes veículos de informação divulgaram posteriormente que não havia amostras de poeira significativas para uma análise. Entretanto, ufólogos conseguiram amostras significativas que foram enviadas para análise em laboratório. A análise revelou diferentes substâncias entre as amostras de poeira de dentro e de fora do veículo. Entretanto, em ambos os casos, nada de anormal foi detectado. O caso Carnaubinha, a pequena localidade de Carnaubinha, distante 12 quilômetros da cidade de Paraipaba, no litoral norte do Ceará, foi pago por interessante caso de contato imediato com seres estranhos. Tudo começou em uma madrugada de um dia de novembro de 1988, quando Dona Joana Rodrigues Pereira acordou de madrugada, como fazia sempre, para preparar as verduras colhidas produzidas pela família que seriam vendidas em uma feira. Joana, na ocasião, estava grávida do seu 11º filho. Era auxiliada por sua filha, Maria Elisvalda Rodrigues Pereira, na ocasião com 10 anos de idade. Após tudo pronto, mãe e filha seguiram pela estrada, onde encontrariam outras mulheres pelo caminho, que também iam expor seus produtos na feira. Logo no começo da caminhada, ainda a uns 500 metros de distância de sua casa, ambos observaram um objeto avermelhado de forma esférica, voando vagarosamente sobre a região, em aproximadamente 6 metros de altura. Maria Elisvalda, assustada, avisou a mãe: "Mamãe, vamos voltar aqui. Aquilo é um disco." Mas Dona Joana não deu importância à advertência da filha e ambas continuaram seu caminho. Ao chegar no local denominado Água dos Martins, elas observaram novamente um estranho objeto voador, que aparentava estar menos luminoso. Maria Elisvalda insistiu novamente, pedindo para retornarem, pois estava com medo. Dona Joana corajosamente manteve a decisão de seguir seu caminho, embora ainda estivesse escuro. Alguns minutos mais tarde, Dona Joana parou para descansar, colocando no chão a bacia que trazia na cabeça. Neste dado momento, o objeto posicionou sobre aproximadamente 2 metros acima das testemunhas. Tal aparelho não era muito grande, tendo em torno de 2 a 3 metros de diâmetro, sendo vermelho e não tendo qualquer detalhe visível. Foi então que ambas ouviram um som estranho, semelhante aos produzidos por animais, mas de forma sequenciada. Maria percebeu que havia 2 pessoas aproximando-se de onde estavam e avisou sua mãe. Eles eram baixos, aproximadamente 1,50 m de altura cada um, com a aparência humana. Vestiam roupas brancas e muito brilhantes. Não foi possível observar detalhes do rosto e do corpo devido à intensidade do brilho que emitiam. O aparelho posicionou-se então sobre os 2 pequenos estranhos, que estavam a aproximadamente 6 metros de distância, próximo a um marmeleiro. Tudo aconteceu em aproximadamente 3 minutos. Após refazer-se do susto, Dona Joana e sua filha correram em direção à casa do Sr. Martins, ali perto, onde chegaram em pânico, gritando muito. Ao entrar em casa, os moradores constataram que Dona Joana tremia muito. Após recompor-se, ela narrou o que aconteceu ao Sr. Martins, que de início evitou sair para fora verificar. Após uma hora, ele resolveu verificar o local do contato em companhia dos protagonistas. No dia seguinte, o Sr. Martins resolveu voltar ao local em busca de vestígios. No local do contato, a árvore onde o OVNI pairou
um marmeleiro apresentava-se bastante chamuscada, ao passo que outras árvores locais estavam intactas. Durante o dia seguinte, Dona Joana sentiu fortes dores na cabeça e na barriga, e ela tomou um chá caseiro que aliviou um pouco suas dores. Entretanto, após uma semana, ela sentiu fortes dores no ventre. Temendo pela sua gravidez, ela resolveu ir ao médico em Paraipaba. Este indicou medicamentos abortivos e recomendou que ela seguisse para um posto médico em Paracuru, que estava melhor equipado. Ela seguiu as recomendações do seu médico e no posto de Paracuru abortou. Tal experiência e o trauma decorrente da experiência do aborto realizado geraram um quadro de síndrome de pânico em Dona Joana. Caso Cláudia. Cláudia chegava da faculdade onde estudava há pouco tempo. Preparava-se para sair por volta das 23h30. Uma noite de lua cheia, no caminho do ponte de ônibus, na esquina das ruas Rosa, Saporsky, com Milton, Anselmo e Silva, no bairro das Mercedes, na cidade de Curitiba, encontrou alguns jovens que estavam observando alguma coisa no céu. Perguntou a eles o que estavam observando e eles mostraram um objeto luminoso alaranjado. Disse-lhes que possivelmente se tratava de um balão, mas um dos rapazes afirmou que não poderia ser, pois o objeto já estava estacionado naquele local há algum tempo, que lhes deixou intrigados. Ela dirigiu-se para o ponto de ônibus, que era ali perto, e continuou a observá-lo. De repente, de vista, percebeu que o referido artefato encontrava-se em cima de alguns fios de luz. De repente, o objeto movimentou-se da direita para a esquerda, rapidamente para baixo do fio de luz, voltando em seguida para o mesmo ponto inicial. Nesse instante, Cláudia foi ao telefone público nas redondezas para avisar dois amigos seus sobre a observação, quando escutou um dos garotos gritar: "Está caindo!" O outro exclamou: "Está crescendo!" Cláudia imediatamente chamou um dos garotos e pediu para que ele ficasse com seu amigo ao telefone, para que ela pudesse observar melhor. O objeto aproximou-se, passou por suas cabeças, permitindo que todos pudessem avistá-lo com detalhes. Calcularam que ele chegou a uns 60 metros de altura. Era grande, redondo e cheio de luzes coloridas ao redor, onde predominavam as cores azul, vermelho e amarelo. Parecia luz neon. O aparelho era mais claro no centro e apresentava pontas, 3 na frente e 1 atrás, todas com luzes. Ficou em estado de choque quando se deu por si, avistou os garotos correndo atrás do objeto que se distanciava em direção ao bairro de Santa Felicidade. O telefone estava pendurado fora do gancho. Ela gritou a eles dizendo que não adiantava, pois não poderia alcançá-lo. Nesse momento, já no meio da rua, pôde observá-los afastando-se. Foi então que pôde observar uma cúpula com fileiras de luzes intermitentes na parte superior do objeto. Em sua opinião, ele era sólido. Seguiu em frente até desaparecer sobre as casas da região. Calculou seu tamanho comparado a uma casa ou um caminhão. Lembrava-se que as luzes eram esfumaçadas. Cláudia afirmou que após o incidente com o OVNI sentiu fortes dores nas juntas, ossos que penduraram por pelo menos uma semana. Também notou que perdeu pelo menos 3 quilos naquele mesmo período. Entrevistei três dos garotos que testemunharam junto com Cláudia o objeto. Nos depoimentos de Micaete e Eduardo foram observadas 2 luzes amarelas que saíram do objeto para em seguida retornarem. Esse fato ocorreu quando André encontrava seu telefone, por isso não pôde presenciar o ocorrido e Cláudia ainda estava em sua casa. Um dos garotos, de nome Renato, ficou muito impressionado com o ocorrido. Não quis ser entrevistado, bem como não quis falar com seus amigos sobre o assunto. O caso do voo JAL 1628. Em novembro de 1986, ocorreu um dos mais conhecidos casos ufológicos envolvendo aeronaves comerciais.
caso envolveu um cargueiro 747 da Japan Airlines que havia decolado de Paris em 16 de novembro com destino a Tóquio e transportava um carregamento de vinho. A rota prevista no plano de voo seria Paris até Reykjavik, na Islândia, cruzando o Oceano Atlântico, passando pela Groenlândia e seguindo pelo Canadá até Anchorage, no Alasca. Depois cruzaria o Oceano Pacífico até Tóquio. A bordo do avião estava o experiente capitão Kenju Terauchi, o copiloto Takanori Tamifuji e o engenheiro de voo Yoshi Tsukuba. O voo transcreveu normalmente até dia 17, quando no final da tarde cruzaram a fronteira do Canadá em aproximação para Anchorage. Por volta das 17 horas, horário local, houve o primeiro contato entre a aeronave e o controle de tráfego aéreo de Anchorage. O controle solicitou ao cargueiro uma curva de 15 graus para a esquerda, seguindo em direção a Talkeetna. Neste momento, a aeronave se encontrava a 35 mil pés e viajava a uma velocidade de 600 quilômetros por hora, 600 milhas por hora. Por volta das 17h11, o comandante Terauchi observou uma estranha luz aparentemente a 2.000 pés abaixo, a 30 graus à esquerda, à frente da sua aeronave. Devido à coloração clara de tonalidade ambar, ele concluiu que tal objeto tratava-se de um jato militar americano que estaria nas proximidades de Elson ou base aérea de Elmindorf, que rotineiramente fazia patrulhas pela região. Ele não deu muita atenção ao fato, continuou o voo normalmente. Pouco minuto depois, Terauchi percebeu que a estranha luz aproximava-se rapidamente de sua posição. Ele percebeu que eram na verdade dois objetos luminosos que posicionaram-se logo à frente do seu avião. Eles eram intensamente luminosos, a ponto de clarear toda a cabine e provocar uma sensação de calor na face dos tripulantes. Estes objetos posicionaram-se um acima do outro, voando próximo ao 747, com um movimento suave e em perfeita sincronia. Depois de aproximadamente 7 minutos, os objetos mudaram detalhes da estrutura. Na estrutura dos objetos. Os objetos mudaram a formação para um voo lado a lado. Durante o nivelamento, o comandante Terauchi percebeu alguns detalhes na estrutura do objeto. Havia algo semelhante a escapes na fuselagem. Durante determinadas manobras foram emitidos fagulhas ou luminescências semelhantes ao fogo, de tonalidade bem amarela. Em seu depoimento, o copiloto descreveu algo semelhante. Ele descreveu os objetos como tendo brilho claro, de cor do salmão, com luzes externas nas cores vermelho, laranja e branca. Havia também uma pequena luz piscante. Estas luzes pareciam pulsar, pois ora estavam mais fortes, ora mais fracas. Sucessivamente, ambos os pilotos ressaltaram em depoimentos posteriores que os objetos voavam muito próximo um do outro, em perfeita sincronia. O engenheiro de voo Tsukuba estava sentado logo atrás do copiloto e não tinha uma boa visão das luzes. Ele observou o objeto pela primeira vez através da janela L1, tendo o objeto na posição às 11 horas. Ele descreveu como um agrupamento de luzes de tonalidade branco ou ambar. Diante do insólito, o copiloto Tamifuji entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Anchorage e relatou o episódio. Os operadores solicitaram aos pilotos informações sobre condições visuais, presença e altura de nuvens locais. Os pilotos do 747 relataram que havia apenas algumas poucas nuvens abaixo, cobrindo o topo das montanhas. Acima delas o sol era limpo e a visibilidade total. Enquanto informavam ao controle sobre as condições visuais, os estranhos objetos aceleraram rapidamente em direção à esquerda do avião. Os pilotos puderam então observar um objeto plano de aparência pálida voando paralelamente ao avião, na mesma altitude, aparentemente na mesma velocidade.
Os dois objetos que acompanharam o 747 estavam agora se dirigindo a este terceiro objeto. Taraus decidiu estabelecer a posição deste terceiro objeto através do radar de bordo. O radar de longo alcance não havia registrado nada de anormal, já o radar meteorológico acusou a presença do objeto entre 7 e 8 milhas náuticas, 13 a 15 km de distância, exatamente na direção em que o objeto era observado. O comandante informou ao controle em Anchorage que havia captado o objeto no radar, indicando a distância e a posição do mesmo. Às 17h25, o radar militar do Centro de Controle Operacional em Elm-Defoe detectou o estranho objeto. Quando o avião encontrava-se próximo da cidade de Fairbanks, ocorreu uma nova aproximação. Um gigantesco objeto aproximou-se rapidamente do cargueiro japonês. Os pilotos assustados solicitaram mudança de curso para 45 graus à direita. Pouco depois, ao sair da região de Talkeetna, na altitude de 31 mil pés, o objeto ainda acompanhava o avião. Por volta das 17h40, um avião da United Airlines decolou de Anchorage e seguiu em direção a Fairbanks. O controle solicitou que o piloto desta aeronave tentasse localizar visualmente o estranho objeto nas proximidades do avião da Japan Airlines. O voo da United desviou um pouco sua rota para passar próximo ao avião da Japan Airlines, a fim de favorecer a observação. Posicionou-se um pouco abaixo, na altitude de 29 mil pés. Quando o avião da United chegou próximo ao avião da Japan Airlines, o avião movimentou-se afastando-se de um pouco do cargueiro. Os pilotos da United solicitaram que os pilotos da Japan Airlines piscassem suas luzes para facilitar sua identificação. Quando as aeronaves encontraram-se a 12 milhas de distância uma da outra, o estranho objeto desapareceu. Logo em seguida, os pilotos da United localizaram o avião da Japan Airlines e não observaram a presença de qualquer objeto. Poucos minutos depois, o controle de Anchorage solicitou a uma aeronave militar que seguisse em direção à região. Aproximou-se do voo da Japan Airlines na tentativa de localizar o estranho objeto. Por vários minutos, os militares acompanharam o avião sem detectar nada de diferente. O avião da Japan Airlines seguiu até Anchorage, pousando no aeroporto local por volta às 16h20. Após o evento, a Federal Aviation Administration conduziu uma investigação sobre o episódio, emitindo um relatório final em 5 de março, no ano seguinte. Em seu relatório, afirma que os radares captaram o avião da Japan Airlines e o reflexo do mesmo nas nuvens que estariam presentes no local. Tal tentativa de explicação foi rechaçada de imediato, pois as nuvens presentes não reduziram tal efeito, por estarem um pouco acima da cadeia de montanhas e bem abaixo do nível de voo do avião. Além disso, temos o registro de bordo do avião e o testemunho do objeto observado. Caso do Cajuru. O final de maio e o começo de junho de 1986 foi marcado por uma intensa quantidade de casos de avistamento de OVNIs em território brasileiro. Dentro desta impressionante onda ufológica, um caso interessante ocorreu em uma área muito populosa da capital paranaense, por volta das 16h15. Em 4 de junho de 1986, uma senhora que pediu sigilo sob seu nome dirigia acompanhada de 3 filhos pela Avenida Afonso Camargo, aproximando-se do Hospital Cajuru, em Curitiba. Os passageiros do veículo perceberam que motoristas de vários carros que trafegavam em sentido contrário freavam instantaneamente, olhando para cima em direção ao seu automóvel. Isso se sucedeu por vários metros, deixando-a curiosa, até mesmo nervosa com o motivo. Gritos e gestos dos motoristas que paravam começaram a deixá-la assustada. E um de seus filhos resolveu olhar para cima, retirando a cabeça para fora do automóvel para verificar o que ocorria. Gritou para sua mãe e seus irmãos que bem em cima deles havia um disco voador que os acompanhava. Nervosa, pediu para que seu filho voltasse para dentro do automóvel e se comportasse. Seguiu seu caminho até sua residência. Todos correram para o apartamento localizado ao lado do Hospital Cajuru e observaram o objeto que agora se encontrava em cima de um terreno baldio pertencente ao hospital. O objeto permaneceu estacionado por alguns minutos, permitindo que sua filha chamasse vários vizinhos que puderam presenciar o fenômeno. Depois
Minutos após o disco veio em direção a eles e rapidamente virou na vertical e passou por entre os dois prédios. Todos que presenciaram o fato ficaram assustados e o comentário na época foi geral. Entrevistamos a família em questão, que nunca havia visto ou tido qualquer experiência similar. Também entrevistamos várias testemunhas moradoras do prédio em questão, que confirmaram o avistamento do objeto em cima do terreno pertencente ao hospital. Caso Beth e Débora. Beth Rodrigues foi abduzida junto com a prima Débora na noite de 14 de junho de 1986. Naquela ocasião, eles retornavam da danceteria que costumava frequentar quando próximo à sua casa e por volta das 23h30 observaram do ônibus que as levava uma luz brilhante no céu. A luz aparentemente a seguia, movendo-se contra o vento. Desceram do coletivo e andaram o restante do caminho até em casa, já passando da meia-noite, quando voltaram a observar um objeto luminoso que subitamente desapareceu. As duas costumavam conversar após cada programa, porém, nesse caso, foram dormir. Incomodada com lembranças ocasionais a respeito daquela noite, Beth procurou o pesquisador Mário Rangel, que ao lado do saudoso Claudeir Couvo, investigar a ocorrência a partir de abril de 1991. A hipnose realizada por Rangel permitiu a Beth que se lembrasse dos fatos acontecidos naquela noite. Após verem um objeto próximo de casa, as duas se encaminharam para ele, deparando-se com um ser estranho de compleição negra e com cabeça e olhos grandes. As duas foram levadas para a bordo de um UF e examinadas, e tempos depois, ao ser realizada a hipnose de Débora, suas descrições se mostram muito semelhantes, apesar de poucos diferentes entre si. Em junho de 1986, ocorreu um interessante caso de abdução envolvendo duas primas que na época moravam na região de Jardim Fernandes, subdistrito de Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Beth, 22 anos, e a prima Débora, 16. Costumava ir aos sábados a uma danceteria, a Love Story. Elas eram amigas do dono do estabelecimento, que as levava em casa ao final da noite. Em 14 de junho de 1986, elas foram ao baile, constando que seu amigo não estaria presente naquela noite. Em função disso, resolveram sair mais cedo a fim de pegar o último ônibus para casa. Por volta das 23h30, elas deixaram a danceteria e seguiram para o ponto, onde esperaram por aproximadamente 20 minutos. Elas embarcaram no ônibus por volta das 23h50, seguiram até o fundo do ônibus, tendo Débora sentada na janela. Logo Débora percebeu um objeto luminoso de tons avermelhados, aparentemente seguindo o coletivo. Beth não deu muita atenção, imaginando tratar-se de um balão ou um avião. O objeto continuou sendo observado até o momento que elas desceram do ônibus. Logo, elas chegaram à rua onde Débora morava. Era uma rua sem saída, com um grande campo de futebol ao fundo. Com o tempo, ambos começaram a ter sonhos envolvendo seres de aspecto estranho, com grandes olhos negros. Elas resolveram então procurar um ufólogo a fim de investigar o que estaria causando estas lembranças. Beth foi hipnotizada em 27 de abril de 1991 pelo experiente hipnólogo em ufologia Mário Nogueira Rangel, que posteriormente escreveu o livro Sequestro Alienígena, investigando ufologia com e sem hipnose, publicado pela revista Outro. Transcrevemos aqui com autorização do autor um trecho de sua obra, onde no capítulo 36, página 222, apresenta um resumo das lembranças de Beth obtidas por meio de hipnose. Comecei a regressão de idade até que Beth vivenciou novamente os acontecimentos da referida noite. Ela reiterou que antes de chegar à residência da prima, que era a última da curta rua Mira, viram uma bola parada a baixa altura.
sobre um enorme campo de futebol próximo, mas algo as atraiu para lá. Não queria mais alguma coisa fez com que caminhasse naquela direção. Inexplicavelmente surgiu um vulto no chão. Beth não conseguia pensar direito. Um estranho ser fez um sinal apontando para cima. Ele tinha 1,30 m, era feio, parecia um inseto grande, com uma enorme cabeça calva, brancos, braços finos e longos. Dedos chegavam abaixo dos joelhos. Usava uma espécie de roupa colante de cor verde musgo que o cobria dos pés até os pulsos e o pescoço. Seus olhos eram grandes e escuros, as mãos extremamente feias, tinham estranho uma mistura de marrom, cinza e verde. Tinham 4 dedos, quase do mesmo tamanho, faltando um anular. O dedão era mais para cima, diferente dos nossos. Ela não vê unhas, mas havia uma película como teia de aranha entre a parte inferior dos dedos. Ajudei Beth, sob hipnose profunda, a sentar-se à frente de uma mesa. Inicialmente ela teve uma alucinação visual positiva, imaginou que viu uma excelente foto, supostamente tirada do rosto daquele ser. Determinei que imaginasse que eu tinha colocado um papel de seda sobre a mesa. Daí ela decalçou a foto como estudantes estão acostumados a fazer com mapa. Como Beth é artista, ela fez um ótimo desenho a lápis que supõe estar copiando, usando a mesma técnica produzida em seguida os desenhos de mão do seio do OVNI redondo, visto de baixo e de lado. Continuando a narrar o acontecido, Beth informou que, impelidas por alguma força, elas se dirigiam a um cilindro de luz que sugou primeiro Débora para dentro da nave, flutuando em seguida ela mesma e depois esses seres chegaram então a uma sala de onde Débora foi conduzida por 2 seres a outro local. Beth foi levada por 3 seres para uma sala próxima, onde mesmo sem querer e sem conseguir reagir, foi deitado numa caixa numa cama baixa e curta, presa ao chão por uma haste. Seus pés ficaram para fora. Um ser ficou ao lado de sua cabeça, outros 2 permaneceram do outro lado, sendo que um deles operava um aparelho com tela pequena. Foi colocada uma pulseira no pulso de Beth, que supôs estar ligada a este aparelho. Pegava seu nariz e ela sentiu a narina direita dilatada. Um dos seres tinha na mão um fio fino e transparente, com um ganchinho numa das pontas, que agarrava um objeto redondo bem pequeno. Depois, sob hipnose, Beth desenhou esse instrumento. Anos depois, lendo Abduction, Humano Encounters What Aliens, escrito pelo professor de psiquiatria em Harvard, Dr. John Mack, encontrei desenhos feitos independentemente por 2 abduzidos hipnotizados por ele, Julia e Dave, reproduzindo exatamente o mesmo instrumento. Mandei, na ocasião, com cópias às pessoas interessadas no Brasil e Estados Unidos, cópias xerografadas sobre o assunto para o Dr. Mack, que acusou recebimento. Aquele ser introduziu tudo na narina direita de Beth, que não queria deixar que isso acontecesse, mas não teve como impedir. O segundo ser ajudou, o terceiro novamente observava. Beth viu o desenho interno de sua cabeça, uma tela parecida a um monitor de televisão, e percurso do tubinho até sua nuca. Acompanhou quando o mesmo ia sendo retirado do seu corpo, provocando sempre a referida pressão. Ao sair, Beth observou que uma pequena peça ovalada com ponta parecendo de cristal já não estava presa à garra, concluindo que tinha sido deixada em sua cabeça. Sob hipnose, desenhou o que viu na telinha. O instrumento, portanto, penso eu, era um porta-implante. Quando estive em Curitiba com o hipnólogo norte-americano Derry Sims, vi com ele vários implantes introduzidos por ETs em pessoas que ele hipnotizou e posteriormente retiradas cirurgicamente pelo Dr. Roger Lee, seu companheiro de viagem, como já vimos. A revista UFO publicou uma reportagem sobre o assunto. Um dos seres espetou algo no dedão do pé de Beth, que supõe que dali retiraram a amostra de sangue ou fizeram um implante. Ela não sabe como ficou descalço. Os 3 conversaram entre si, mas Beth não conseguia entender o que falavam. A pulseira foi removida do seu braço. O ser que estava na cabeceira fez com as mãos gesto que ela só entendeu quando foi repetido, indicando que se levantasse, sem que ela dominasse seus pensamentos, como ocorreu com Nádia. Ela sentou-se na cama e viu seus sapatos no chão. Ela então fez novo gesto para que ficasse de pé. Ele então fez novo gesto para que ela ficasse de pé. Ela calçou os sapatos, viu sua prima sendo trazida e foi levada para perto do cilindro pelo qual subir a nave.
Beth ainda perguntou quem eram eles e o que as duas estavam fazendo ali. Eles não responderam. Ela tinha a vaga impressão de que naquele momento foi instruída a não se lembrar de algo. Em nenhum momento os seres conversavam com ela, somente entre si. Nunca demonstraram qualquer emoção, mas a olhavam de maneira que considerou profunda, como se penetrasse nela. Ao final, um dos seres aproximou das primas e olhou fixamente para os seus olhos, sem lhes falar nada. Instantes depois, elas já estavam no campo, sem saber como desceram. O homem já tinha ido embora. Beth acha que recebeu uma instrução telepática para irem para casa, no qual entraram correndo. Ela sentiu muita sede e tomou 2 copos de água e depois de suco de laranja. Ao final da hipnose regressiva, em que tomou conhecimento do que havia ocorrido, Beth teve intensos movimentos rápidos dos olhos. A hipnose de Débora ocorreu poucos dias depois, em 5 de maio de 1991, transcrevendo novamente sob autorização de um trecho do livro de Rangel sobre a hipnose em Débora. Inesperadamente, Débora regressou dias depois, talvez por ET interferência, e já em 5 de maio seguinte veio à minha residência com Beth, que não lhe havia contado nada sobre o recordado em sua regressão, para não influenciá-la. Claudei estava presente e fez um completo vídeo documentário. Minha filha Luciana assistiu grande parte dos trabalhos. A regressão de Débora, cujo tipo sanguíneo é o O positivo, caracterizou-se por um início não convencional, pois enquanto os procedimentos indicavam que estava sendo hipnotizada, rapidamente ela ria em atitude volitiva e no início não conseguia se lembrar com perfeição de alguns pormenores. Os depoimentos de ambas foram totalmente concordantes, com pequenas diferenças. Beth descreveu a luz que viram como sendo branca e Débora disse que era de cor alaranjada, coberta por uma névoa. A pequena diferença de forma dos desenhos do OVNI feita por elas quando estavam subindo no cilindro de luz. Débora olhou para cima e viu 3 cabeças de extraterrestre observando. Sob hipnose fez este desenho, que depois Jamil Villanova aperfeiçoou, que foi publicado em várias revistas. Ao chegarem, Débora foi separada da prima e conduzida pelo ser, que as recepcionou no solo e a uma sala cuja porta se abriu com o objetivo de uma máquina fotográfica. Essa sala estava enevoada em alaranjado, mas foi clareando. Lá havia um segundo ser e depois apareceu um terceiro, todos muito parecidos. Ela foi sentada numa cadeira com forma de ferradura, presa ao chão por uma haste metálica. Na sala havia muitos botões redondos e aparelhos semelhantes a pequenas televisões. Esses seres tinham olhos muito grandes e pretos, e em cada mão 4 dedos bem finos, enrugados e sem unhas, com películas entre a parte de baixo dos dedos. Pareciam descalços e seus pés eram muito feios. Havia 2 pequenos furos no lugar do nariz. Os olhos eram colados, a cabeça enorme e calva. Braços, pernas e pescoço eram finos e longos. Eles observaram com grande interesse a roupa dela. Tocaram em seu rosto, cabelo, boca e dentes. Olharam detidamente as unhas das mãos e do pé direito que descalçaram. Logo em seguida, uma garra metálica seguiu do braço da poltrona e prendeu seu pulso esquerdo. Uma verdadeira algema automática. Um dos seres encostou em seu braço um aparelho em cuja ponta havia 2 pequenas bolas transparentes, que se encheram de um lado com líquido branco e do outro com líquido escuro, que ela supôs ser sangue, sem que ela tivesse sido perfurada. Próximo dela havia algo similar a uma tela de computador, onde aparecia a cadeira em que estava e o desenho em linhas irregulares e finas que ela imaginava ser a representação de seu corpo. Uma criatura operava estes aparelhos, parecendo que escrevia na tela palavras no alfabeto desconhecido. O ser a examinava nervoso e bastante falador. Ele ditava. Havia muitos botões e alavancas fáceis de engendrar com dedos compridos. Eles conversavam entre si, movimentando as bocas sem lábios e sem dentes visíveis, uma linguagem que parecia ti-ti-ti. Irene comparava com zi-zi-zi. Embora Débora perguntou o que queria e por que ela foi escolhida, sem obter resposta. O encosto da cadeira abaixo e Débora ficou deitada. O encosto da cadeira baixou e Débora ficou deitada. Quando os seres examinaram e tocaram
em seus olhos com enorme curiosidade. O mesmo ocorreu com Betty. Depois disso, as garras soltaram seu pulso e embutiram no braço da cadeira. Em um certo momento ela subiu na cadeira, depois correu entre a aparelhagem atrás dos seres, porque por quem sentia grande afeto, apesar de serem muito feios. Ela foi até uma parede perto da qual ficou paralisada, de frente para os seres. Um deles apontou-lhe algo parecido a uma arma, da qual saiu uma luz que lhe fez desaparecer sua roupa, como se tivesse desintegrado, proporcionando condições para um pormenorizado exame. Foram feitos então toques nos seios, umbigo, vagina, que olharam por dentro após separar os grandes lábios da vulva, coxas, pernas e pés. Um dos seres lhe deu uns tapas. Observaram também as costas e nádegas. Anteriormente eles tinham cortado e guardado um pouco de seu cabelo. Ao voltar para a cadeira, Débora já estava vestida sem saber como. Após o exame, ela não viu mais os seres que acionaram alguns botões. A porta se abriu, ela saiu e não viu a prima. Débora lembra-se que em seguida caminhava na rua perto da sua casa, ao lado de Betty. Escorregou em uma valeta perto da Kombi de seu pai. Machucou-se um pouco, abriu a porta de casa na qual se apoiava uma cadeira e ela removeu. Foram à cozinha, onde comeram bolo, tomaram café com leite quente. Betty tomou algo que estava na geladeira. Não conversaram sobre os acontecimentos da noite, mas costumavam fazer e foram deitar-se na cama beliche. Outros abduzidos contaram também que perderam o interesse em pesquisar o assunto durante anos. Essa interferência mental não é prevista como crime por nosso Código Penal. Durante a regressão, Débora ficou emocionada várias vezes, chorou abundantemente e riu, saindo da hipnose com total amnésia, pensando ter dormido. Alguns minutos depois foi autorizada a recuperar a memória de tudo que narrou, que lhe parece ter realmente ocorrido. Ela lembrou-se dos 5 desenhos que fez. Em fevereiro de 2000, soube que Débora supôs ter tido outro evento ufológico iniciado em seu quarto e já me ofereci para fazer nova hipnose. Em vários casos de abdução geralmente ocorridos nos Estados Unidos, foram localizados implantes nos membros superiores ou, mais comumente, nos membros inferiores dos abduzidos. Nos pés, geralmente, eles estão posicionados nos dedos. Em alguns casos, pesquisadores tiveram sucesso em extrair esses objetos e analisá-los posteriormente. Devido à ocorrência de casos desse tipo, Mário Rangel solicitou que Betty fizesse exames com raio-x nos seus pés. Ao realizá-los, constatou que no dedão do pé direito havia 2 pequenos objetos metálicos posicionados em partes moles de hallux. Depoimento da Betty. Eu e minha prima Débora fomos a uma discoteca num dia de sábado, no dia 14 de junho de 1986. E ao chegarmos lá na discoteca, nós iríamos nos encontrar com um amigo. Só que esse amigo não tinha ido naquele dia, então nós tivemos que sair mais cedo da discoteca. Então, quando foi mais ou menos 23h30 da noite, nós resolvemos voltar para casa, né? E nesta noite eu ia dormir na casa da minha prima, porque ficava mais próximo da discoteca. Então nós saímos da discoteca e fomos pegar o ônibus. Nós ficamos no ponto do ônibus até mais ou menos 20 minutos esperando. Enquanto nós pegamos o ônibus, nós sentamos no banco de trás e nós fomos conversando, né? Aí chegou um determinado momento em que minha prima, ela falou assim pra mim: Betty, olha ali, que estranho aquela luzinha, até parece que está seguindo o ônibus, porque nós olhamos pela janela do ônibus e a gente via aquela luzinha acompanhando o trajeto do ônibus. Então, até eu olhei assim pra ela e falei assim: ah, Débora, deve ser um avião, um balão, qualquer coisa assim. Aí deu aquele alívio, né? Que nós pensamos assim: ah, ainda bem que isso aí foi embora, sumiu. Só que ao chegar lá na rua de casa da minha tia, que era uma rua sem saída, no fundo tinha um campo de futebol enorme, né? Aí quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com um objeto parado, imóvel. E ele estava assim, a mais ou menos 5 metros de altura, assim. E aí passou alguns anos, né? E aí passou-se alguns anos, né? A minha prima foi morar na Inglaterra e eu continuei morando aqui em São Paulo. Só que ela na Inglaterra começou a ter lembrança e imagem dos seres. E eu também comecei a ter lembrança, né? Dos seres. Aí nós resolvemos procurar um ufólogo. Aí foi quando nós fizemos a regressão de memória.
Aí a gente conseguiu lembrar o que aconteceu quando a gente viu aquela luz parda lá no campo de futebol. E essa luz, quando nós fizemos a regressão, nós conseguimos nos lembrar o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi o seguinte: quando nós nos deparamos com essa luz no campo de futebol, o objeto saiu da parte central dele. Uma luz e para frente tinha um ser no chão, o outro mais perto desse cone de luz. E quando nós vimos aquilo, nós nos sentimos, mesmo contra a nossa vontade, nós nos sentimos impulsionadas aí em direção daquele objeto, daqueles seres. E nós fomos caminhando mesmo contra a nossa vontade. Era como se algo assim nos chamasse. Aí nós entramos nesse cone de luz. A gente subiu flutuando no ar e entramos dentro do objeto e tinha mais outros seres lá dentro. Dois pegaram e conduziram minha prima para outra sala, e outros dois me conduziram para outra sala. E nessa sala eles me deitaram numa espécie de cama baixinha, sem nenhum outro apetrecho. E eu queria sair dali, eu queria me movimentar, sair dali, mas eu não conseguia sair dali. Eu estava me sentindo assim, apavorado de estar naquele local. Aí esse que estava no meu lado se aproximou com uma espécie de fio, com um ganchinho na ponta, com uma esfera pequenininha, de tamanho de um alfinete. Ele foi se aproximando da minha narina, e quando eu vi ele se aproximando com aquilo, eu fui ficando assim apavorado, porque da forma como ele veio, eu senti que ele ia colocar no meu nariz. Aí ele foi se aproximando e foi colocando. E interessante que eu estava paralisado, eu não conseguia me mexer. Aí ele foi colocando aquilo no meu nariz, e tinha essa telinha que ficava mais ou menos numa posição de frente para mim. E eu fui vendo, aparecia o contorno da minha cabeça e o percurso daquilo que foi fazendo até mais ou menos aqui na minha base da nuca. A bolinha ficou no meu corpo, e depois de alguns anos depois que eu fiz a regressão de memória, que eu fiquei sabendo que isso tinha ficado dentro de mim, eu fiz uma ressonância magnética para saber se o objeto ainda estava dentro de mim, só que o objeto já não estava. Neste depoimento, Beth refere-se a um implante colocado em sua cabeça durante a abdução ocorrida em 14 de junho de 1986. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.